Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês, para a gente ver quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana. Eu posso dizer para vocês que essa semana ela está altamente eletrizante. O que eu quero dizer com isso? Coisas muito inesperadas podem acontecer essa semana. A gente está entre o período de eclipses, ou seja, a gente teve um eclipse solar na semana passada. Semana que vem a gente vai ter o eclipse lunar no signo de Capricórnio, ou seja, a gente está numa semana entre eclipses. Sendo que essa semana já começa com Mercúrio ficando retrógrado, ou seja, ele está super lento, ele está quase parado já no seu movimento retrógrado. E além disso, a gente vai ter esse mesmo Mercúrio fazendo uma conjunção com Marte. Além dessa conjunção de Mercúrio quase estacionado, mas já retrógrado, bem lento, bem fixo, encontrando Marte no signo de Leão, que é um signo de fogo, a gente vai ter também essa semana Marte fazendo uma quadratura para Urano, ou seja, essa semana o protagonista da vez é o planeta Marte junto com a energia de Urano. Sendo que, além disso, a gente vai ter um outro aspecto bastante desafiador essa semana, que é justamente a oposição de Sol e Saturno, sendo que ali no domingo a gente vai ter essa oposição de Sol com Plutão em Capricórnio. Então, sabe essas conjunções, essas oposições que ocorreram com os nodos, tudo que a gente iniciou aí com o eclipse solar no signo de Câncer, todos esses assuntos que foram iniciados, que foram tocados, que deram start ali quando Marte passou por esse campo também, todos esses assuntos que foram acionados, eles de alguma forma agora ganham vida, ganham sentido, vão ser iluminados, vão começar a se expressar de uma forma mais consciente. Só que é muito importante essa semana a gente prestar atenção e tomar bastante cuidado, porque as decisões que a gente tomar, as atitudes que a gente tiver, o que a gente falar para as pessoas, as decisões que a gente tomar durante esse período, pode ser que a gente tenha que lidar com a repercussão disso quando Mercúrio voltar direto para o signo de Leão. Lembrando que Mercúrio está retrogradando, mas ele vai passar por toda essa área de sombra, ou seja, todo esse espaço que ele está transitando aqui no signo, do signo de Câncer para o signo de Leão. E agora, esse momento que ele vai retrogradar, tudo isso aí é chamado de área de sombra. Então, todos esses assuntos lá na frente terão que ser revisados, a gente vai ter que ver a repercussão disso, como é que isso vai repercutir no mundo, como é que o mundo vai responder em relação a isso que a gente está verbalizando, não só verbalizando, mas também fazendo, não só fazendo, mas também criando no signo de Leão, ou seja, tem a criação do signo de Leão, tem a ação do planeta Marte e tem a comunicação, o verbo com Mercúrio ali. Tudo isso junto, acontecendo com uma forte quadratura para Urano no signo de Touro. Uau, né? Imaginem como que não vai ser essa semana. É uma semana bastante importante para a gente tomar bastante cuidado com acidentes. Eu sempre falo para vocês, Marte e Urano, quando fazem aspectos, é importante tomar cuidado com acidentes, mas nesse caso, com Mercúrio, é mais importante ainda a gente tomar cuidado com acidentes com veículos terrestres, meios de transportes, tá bom? Mas obviamente aí entram também os aviões, fios elétricos, incêndios, carros que podem de repente pegar fogo na rua, isso está muito comum. Ultimamente, não sei o que está acontecendo com esses carros, que os carros estão pegando fogo assim do nada. É importante ter cuidado no seu dia a dia aí, nos seus afazeres diários, como por exemplo, secar um cabelo, um secador de cabelo, uma coisa que você faz aí no seu dia a dia para se cuidar, para cuidar do seu eu, da sua imagem. Presta atenção aonde que o fio desse secador, desse babyliss, desse barbeador está passando. Um outro ponto que também é importante tomar cuidado durante essa semana é celulares, né? Mercúrio também tem a ver com aparelho telefônico. Celulares, se ele estiver carregando, não fala com ele no seu ouvido, não. Evita isso, não coloca o celular carregando em cima da sua cama, que de repente pode sair uma faísca ali e de repente iniciar um incêndio.
Ou seja, todo tipo de precaução vale a pena a gente ter essa semana e também na próxima semana, tá? Não custa nada a gente ficar mais atento, mas a questão é que Urano é um planeta que surpreende a gente, que rompe de repente, que acontece do nada e a gente não está esperando aquele acontecimento. E esse tipo de situação pode acontecer também entre pessoas, ou seja, é uma semana que vale a pena a gente tomar um certo cuidado em como que a gente vai falar com as pessoas, as ordens que a gente vai dar, o que a gente deseja para as pessoas. Caso você tenha um cargo aí de comando, procura ter um certo cuidado, se avaliar, ficar mais tranquilo para não mandar demais, para não ser enfático demais, para não ser enérgico demais a ponto de às vezes magoar alguém ou até mesmo de trazer problemas para a relação, tá? Vênus vai fazer também um aspecto essa semana. Essa Vênus na segunda-feira, no dia 8 de julho, vai fazer um aspecto exato para Urano, no mesmo dia que Mercúrio vai fazer uma conjunção para Marte. Tá? Essas duas energias vão acontecer ali mais ou menos no mesmo período. A quadratura exata vai acontecer na quarta-feira, tá? Desses dois. Mas quando Vênus está envolvido nisso, por mais que seja um aspecto de sexto, um aspecto mais favorável, é provável que de repente alguns relacionamentos, algumas relações, alguns negócios, alguns investimentos sejam rompidos de forma até mesmo amigável ou de forma consciente de algo abusivo que já vem acontecendo há algum tempo. É interessante olhar não só esses aspectos aqui que eu estou falando para vocês, ou seja, é possível que aconteçam rompimentos. Aí vocês olham para mim, aí vocês me perguntam, Débora, mas a Vênus está fazendo um aspecto favorável para Urano. Só que é importante a gente lembrar que Urano está no signo de Touro, e Touro é um dos signos que a Vênus rege. Então, toda essa tensão que está ocorrendo com Urano no signo de Touro está afetando a Vênus, sendo que ao mesmo tempo a gente está tendo essa oposição do Sol para Saturno, eixo nodal sul em Capricórnio, e também no final da semana ali no domingo para Plutão. Ou seja, sabe, todos aqueles assuntos que a gente está revendo na alunação de Câncer, ou seja, a gente está vendo assuntos do passado, a gente está tentando entender o que a gente precisa modificar emocionalmente, o que a gente precisa renovar, quais os assuntos desse passado que estão sendo desconstruídos para a gente iniciar uma nova forma de sentir, de amar, de nutrir. Tudo isso pode acontecer também essa semana no sentido de os relacionamentos, as alianças, os acordos que a gente tem, o tipo de trabalho, o tipo de afeto que a gente tem com algumas pessoas que às vezes a gente não consegue soltar o laço por conta da energia de Touro, né? Porque a Vênus rege Touro, e Touro é uma energia muito fixa, muito apegada, e muitas vezes não quer largar o osso, muitas vezes não quer sair da sua zona de conforto. E essa conversa de Vênus com Urano, junto com esse Marte, Mercúrio fazendo aqui uma quadratura para esse Urano, pode ser a oportunidade de romper essa limitação, essas dificuldades, essas barreiras, essas coisas que impedem o nosso crescimento, que impedem a expansão da nossa vida. Ou seja, a gente está com Júpiter domiciliado em Sagitário. Existe uma energia que está pedindo para a gente encontrar um autoconhecimento muito avançado, muito além, né, daquilo que a gente já vem tendo. O planeta Marte já vai fazer um aspecto ali de trígono lindíssimo para Júpiter, auxiliando essa energia leonina que está fazendo essa busca interior para o nosso eu. E de alguma forma a gente está sentindo essa energia de mudança. Até as pessoas talvez menos conscientes de si mesmas estão sentindo uma certa instabilidade, estão sentindo que não estão em solo firme. Lembrando que essa energia de nó do sul, toda essa oposição, essa energia que, olha, mexe muito com as estruturas, o solo. Inclusive, como eu já falei em outros vídeos sobre eclipses, no período de eclipses é muito comum a gente ter erupções, a gente ter terremotos ou qualquer evento que mexa com as estruturas do planeta Terra, porque o alinhamento é um alinhamento muito poderoso entre Sol, Lua e Terra. E esse alinhamento que acontece com os nodos, eles são muito poderosos. Então o Sol está chegando nessa parte, vai tocar esses nodos, né? Os nodos vão ser tocados ali, olha, no dia 10 de julho, na quarta-feira,
por volta de meia-noite, meia-noite e 37, tá? Então a gente tem o quê? A gente pode ter, de certa forma, durante essa semana, talvez de encarar de frente mesmo os nossos medos, as nossas limitações. E o que eu quero dizer em encarar de frente? Quando a gente tem o Sol fazendo uma oposição exata, por exemplo, para Saturno, como vai acontecer essa semana, ali no dia 9 de julho, às 14 horas e 7 minutos. A gente vai ter esse Sol iluminando totalmente o planeta Saturno. Sabe quando a gente tem a Lua cheia, que a Lua chega ali no seu ápice e fica Sol em oposição à Lua, e aí a Lua fica toda branquinha, toda iluminada? É exatamente isso que acontece com todos os planetas que fazem oposição ao Sol. É como se a gente tivesse uma Lua cheia daquele planeta. Os assuntos daquele planeta transbordam. Só que além de Saturno tem o eixo nodal sul em Capricórnio. E o que simboliza Saturno? Saturno simboliza as nossas limitações, simboliza os nossos medos, simboliza as nossas dificuldades, simboliza coisas que a gente precisa superar, melhorar, se aperfeiçoar ao longo do tempo. Simboliza o tempo. Então imagine esse Saturno todo iluminado lá, todo lindo, maravilhoso, iluminadão lá pelo Sol. Essa energia está transbordando para a gente, está vindo com tudo para a gente. Ou seja, é aquele desafio para a gente realmente mudar o rumo da nossa vida. Mudar aquelas estruturas e aquela zona de conforto que a gente está há muito tempo e que muitas vezes a gente não quer encarar. Só que além desse Saturno, a gente vai ter também esse mesmo Sol fazendo o planeta Plutão ficar cheio e todo iluminado. E o que é o planeta Plutão? O planeta Plutão tem a ver com erupções, coisas que vêm lá de dentro das nossas entranhas. Imagina todos os monstros saindo de dentro de você e de repente você olhando para esses monstros e tendo que cair na real, olhar para eles e falar: tudo bem, vocês estão aí, essa é a realidade, eu tenho que encarar esta realidade, seja ela qual for, doa ela o que doer. É importante a gente encarar as realidades, as limitações, os medos, encarar as nossas crises, olhar para aquilo que precisa ser expurgado e transmutado para um renascimento, para uma purificação. Ou seja, antes de chegarmos a esse eixo nodal norte, em Câncer, ou seja, para a gente criar um novo campo em torno da nossa alma, do nosso propósito de alma, porque a Lua, a energia de Câncer, tem a ver com a alma, e o Sol, a energia de Leão, tem a ver com o espírito. Sol e Lua é o casamento de espírito e alma. Então, para a gente poder entender o propósito da nossa alma, junto com a ascensão do nosso espírito, né, que foi o eclipse, Sol e Lua juntinhos, casadinhos aqui no signo de Câncer, essa semana é uma semana para a gente trazer isso para a vida. É uma semana em que esses assuntos vão ser iluminados na sua totalidade, no sentido de encare de frente o que você tem que encarar, porque senão você pode ser esmagado pelos seus medos, pelas suas frustrações, pela sua falta de atitude, por você repetir os mesmos erros sempre e aí manter aquilo tudo igual, como na energia de Touro, ou seja, não sair da sua zona de conforto. Às vezes não sair da zona de conforto, se manter naquela casinha, se manter naquele lugarzinho que você sempre viveu, de repente vem um terremoto, mexe a terra toda e a casa cai sobre a sua cabeça. Isso é uma energia que tem a ver com esse Marte, Mercúrio e Urano, e com essas oposições ocorrendo aí com Saturno e Plutão. Então cuidado, essa semana é uma semana em que, por mais que a gente queira se manter naquela zona de conforto e achar que ali tá bom, mesmo não estando bom, de repente o mundo desaba na sua cabeça do nada, surpreendentemente, e você tem que sair dali, querendo ou não. Aquela coisa firme e sólida que você tinha, de repente, começa a ruir e cai, de forma que tudo aquilo que você conhecia do jeito que era, não vai mais existir, né? E isso, obviamente, pode ser fisicamente que eu quero dizer, por exemplo, um trabalho, de repente pode ruir,
um projeto que você tenha, que você esteja aí insistindo em fazer, que de repente não é para ser feito, que você não está seguindo o seu propósito, você não está ouvindo o seu eu, você não está conectado com o que realmente fala com o seu interior, de repente pode ruir. Se você está sentindo um chamado para alguma coisa e você não quer sair dali porque, eu tô aqui nessa área, eu tô fazendo isso aqui que eu gosto tanto de fazer, eu tô com essas pessoas que eu estou tão acostumada a trabalhar, ou essas pessoas que eu estou acostumada a conviver, e você está ouvindo aquele chamado, sai daí, faz uma coisa diferente, ouça o seu coração, conheça novas pessoas, amplie os seus horizontes. Você não sai dali, brum, tudo cai. De repente, do nada, alguma coisa acontece e vrum, aquilo vai embora. Aquilo desaba na sua cabeça. E aí você tem que olhar para os seus medos, para as suas limitações e trabalhar no propósito de Saturno, que é superar as limitações, superar as dificuldades, vencer os obstáculos e alcançar os objetivos. Só que é muito importante a gente entender que às vezes a gente acha que entende a vida, mas muitas vezes a gente não entende o propósito real dela. Às vezes a gente acha que o caminho certo é para cá. Só que a vida faz um desvio e fala, olha, o caminho certo na verdade é para cá, para depois você voltar para cá. Isso aqui muitas vezes é Saturno também. Ao invés da gente ir numa linha reta e resolver as questões e chegar a uma solução, muitas vezes a gente tem que conhecer alguém, a gente tem que passar por uma situação, a gente tem que mudar de uma cidade para outra, ou a gente tem que passar por uma dificuldade qualquer. No momento que a gente passa por essa dificuldade, às vezes a gente encontra uma solução ou se conhece melhor. De repente é nessa curva, nessa parte em que a vida parece que sai dos trilhos, que a gente fica meio perdido, é quando a gente encontra o propósito para poder voltar para o trilho que a gente estava seguindo antes. Mas essa volta modifica a gente, muda a gente lá no nosso íntimo. E seguindo reto, essa mudança não aconteceria. Então, se a gente não muda de forma natural, não ouve o chamado, a própria vida faz com que essa curva aconteça. E a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, realmente, a vida acabou. Eu não sei para onde eu estou indo, eu estou completamente perdido. Muitas vezes a gente precisa se perder para se achar, né? Então essa semana é mais ou menos isso, com essa quadratura que está acontecendo de Mercúrio com Marte para Urano, é a gente se perder, é a gente ser surpreendido, né? Os assuntos de Leão que estão ligados ao nosso eu, a nossa verdadeira vontade, a identificação de quem somos, né? Buscarmos realmente nos conectar com a nossa essência, isso está muito forte, está sendo bastante chamado para essa semana. Só que o regente do signo de Leão, que é o Sol, está fazendo essa oposição aí para Saturno e Plutão, ou seja, o Sol está iluminando por completo Saturno, Plutão e os nodos lunares, ou seja, todos os assuntos que eu já venho falando, os vídeos que eu já fiz sobre Saturno, tá tudo na playlist aí abaixo, tá tudo aí nos comentários, todos os vídeos que são importantes estão aí no primeiro comentário do vídeo, eu deixo também linkado aqui no final do vídeo. Todos esses assuntos que eu já abordei, que eu já falei sobre resgate de assuntos do passado, vejam um vídeo do eclipse solar que a gente teve no signo de Câncer, da lunação de Câncer. Tem coisas que a gente está buscando no nosso passado, verdades que a gente precisa revelar para a gente mesmo. Essa é uma semana em que essas verdades podem ser reveladas e justamente por conta do Sol iluminando por completo, como uma lua cheia, Saturno, principalmente no meio dessa semana, não tem como, a gente vai ter que olhar para essas verdades. A gente vai ter que encarar de frente, cair na real, despertar do sonho de Alice, ver a realidade como ela de fato é. No momento que a gente enxerga a realidade como ela realmente é, a gente pode criar novos sonhos, a gente pode trabalhar as nossas emoções, renovando os nossos sentimentos em relação à nossa atitude perante os acontecimentos, os nossos sentimentos em relação aos acontecimentos da nossa vida. Então é um momento bastante delicado. Obviamente que é um momento bastante delicado para nós, num âmbito pessoal, íntimo, mas também é um momento muito delicado socialmente, coletivamente.
para o mundo, para o planeta. Então todos nós, muita gente pergunta nos comentários, às vezes me manda mensagem perguntando se os vídeos que eu faço aqui servem para todo mundo. Se alguém que está morando ali na Suíça, se alguém que está morando ali em Londres vai sentir da mesma forma, com certeza esses aspectos, todos esses acontecimentos está atingindo todo o globo, a todos nós, tá bom? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito social e coletivo. E obviamente, para quem é aqui do Brasil, para quem está vivendo essa realidade brasileira, sabe que muitas coisas estão acontecendo e sendo reveladas desde que os planetas entraram ali, que a gente teve a lunação do signo de Gêmeos, a gente teve a lunação, a gente teve Sol passando aqui pelo signo de Gêmeos, a gente teve Mercúrio também domiciliado, fazendo uma oposição para Júpiter domiciliado em Sagitário. E agora que Mercúrio vai ficar retrógrado e vai retornar para Câncer, com certeza, sabendo que Mercúrio também rege o signo de Gêmeos, ou seja, os assuntos que foram acionados, mexidos durante a lunação de Gêmeos, muitas coisas podem ser reajustadas. Lembrando que essa semana a gente está também na semana de Lua crescente. A Lua vai ficar crescente aqui no signo de Libra. Tá? Então a gente teve a lua nova no signo de Câncer e a lua já caminhou o primeiro quarto dela. Semana que vem é quando a gente vai ter a lua cheia da lunação de Câncer junto com o eclipse no signo de Capricórnio, eclipse lunar parcial no signo de Capricórnio. Tá bom? Mas isso aqui vai ser semana que vem. Então a gente está aqui, olha, tendo uma lua crescente no signo de Libra, que significa justiça, equilíbrio, mas ao mesmo tempo que essa energia estará mediando aí os acontecimentos, um turbilhão de coisas estarão acontecendo aí. Coisas estarão explodindo, informações estarão vindo à tona, a gente pode vir a ter pessoas falando coisas que talvez não gostaria de falar, que talvez não tivesse a intenção de falar e de repente solta do nada. Para os relacionamentos também, cuidado, pode ser uma semana em que tudo aquilo que está guardado, que às vezes você não quer falar, que às vezes você guardou, que você reteve aquilo ali para não magoar a pessoa, de repente você pode soltar, pode machucar as pessoas, mas isso pode se tornar um alívio, né, com essa Vênus ali também fazendo esse aspecto de sextil, como se fosse uma libertação de alguma coisa que estava incomodando há muito tempo, uma emoção que estava guardada e que de repente você não conseguia soltar, e de repente você solta e você se alivia. E caso seja necessário depois colocar alguns pingos nos is com esse Mercúrio retrógrado de coisas que foram faladas, pode ser que seja mais ameno, mais tranquilo colocar esses pingos nos is, nesses assuntos que de repente tragam essa sensação de liberdade pra gente. Um outro aspecto bem interessante que a gente vai ter aí essa semana, ali na quinta-feira, dia 11 de julho, é um aspecto de trígono exato de Netuno com o Sol. Lembrando que o planeta Netuno está fazendo um aspecto harmônico para Saturno, principalmente ali, em que facilita bastante o desapego, o perdão, a compaixão, o respeito à opinião do outro, aos sentimentos do outro. Ou seja, a gente pode levar essa Vênus para uma oitava maior e de repente, caso alguma coisa tenha que mudar, tenha que virar do avesso aí na sua vida, algum rompimento aconteça, algum fim chegue a um relacionamento, de repente esse momento pode ser bastante amenizado por essa energia netuniana. Além disso, esse aspecto aqui traz pra gente também com Marte ali no signo de Leão junto com Mercúrio, para as pessoas que são altamente criativas, pessoas que têm dons artísticos, pessoas que dançam, pintam, tocam instrumentos, todo tipo de artista que existe por aí. Aproveitem esse momento, aproveitem essa semana, porque essa semana é uma semana de bastante inspiração, de repente de rompimento de bloqueios, medos, fobias que talvez algumas pessoas tenham. Podem surgir inovações aí, inspirações incríveis, mas que é importante ter coragem, ousadia de Urano,
essa rebeldia de ultrapassar esses medos, sabe? De encarar essas sombras, esses medos aí, de enfrentar as suas crises pessoais, emocionais que estão ali em Câncer e de repente começar a criar, descobrir uma nova forma de criar, de expressar a sua arte, de expressar a sua sensibilidade. Para você também que escreve poemas, que compõe música, para você que trabalha com musicoterapia, com todo tipo de terapia também, é um momento incrível para ter inspirações, para ajudar as pessoas a encontrar, de certa forma, um equilíbrio, paz, harmonia. Ou seja, é aquela hora também que a gente pode ajudar os outros, estender a mão e também ajudar as pessoas que estão precisando. Talvez a gente tenha bastante inspiração interior e essa inspiração interior no nosso eu, tanto na nossa alma quanto no nosso espírito, de repente pode irradiar e acender a vela de uma outra pessoa. Lembrando que para a gente acender uma outra vela, no momento que a gente acende uma outra vela, nós não perdemos a nossa luz. A gente simplesmente acende a outra vela e a nossa luz continua igual. Então, caso a gente tenha uma inspiração dentro de nós, uma felicidade, uma alegria, ou uma revolução no nosso eu, permita que essa revolução aconteça. Encare os seus medos de frente e deixe que de repente essa chama se espalhe ao seu redor e de repente ela pode se tornar um espelho para iluminar outras pessoas. Tá bom? Então, aproveitem isso aí. E aí é isso, pessoal. Esses são os aspectos da semana. A Lua, ela tá aqui no signo de Virgem e ela vai caminhar até o signo de Capricórnio, sendo que semana que vem, no dia 16, a gente vai ter a Lua cheia da lunação de Câncer junto com o eclipse, tá? E ali no dia 9, a gente vai ter, eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter a quadratura de Sol e Lua, que representa a Lua crescente no signo de Libra, tá bom? Ali na terça-feira, dia 9 de julho, tá? Isso aqui é o símbolo de Libra, tá? Que eu coloquei para vocês. Às 7 horas e 54 minutos é quando essa Lua vai chegar ali e vai fazer uma quadratura exata para o Sol. E aí a gente tem a Lua crescente na energia libriana. E aí a gente termina a semana ali no domingo com a Lua entrando no signo de Capricórnio, tá bom? Todos os aspectos que eu falei para vocês estão aqui nessa tabela ao lado. Então, como eu falei aqui no domingo, a gente vai ter Mercúrio ficando retrógrado às 20 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Na segunda-feira, às 3 horas da manhã, a Lua entra no signo de Libra. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, dia 8, a gente vai ter a Vênus fazendo um sextil ali para Urano, sendo que no mesmo dia ali, a gente vai ter às 19 horas e 27 minutos, Mercúrio fazendo conjunção com Marte. E aí, na terça-feira, dia 9 de julho, a gente vai ter a Lua entrando ali, fazendo a quadratura para o Sol. A gente vai ter a Lua crescente no signo de Libra. E nessa mesma terça-feira, às 14 horas e 7 minutos, a gente vai ter o Sol fazendo oposição exata para Saturno. Sendo que dia 10, quarta-feira, o Sol vai fazer ali oposição e conjunção exata para os nodos lunares. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês a respeito desse Sol iluminando essas energias, tá bom? Aí nessa mesma quarta-feira a Lua entra ali no signo de Escorpião. A Lua vai entrar no signo de Escorpião às 6 horas e 28 minutos. Terça-feira, quarta-feira são dias muito movimentados, que a gente tem que tomar muito cuidado com acidentes, cuidado com o que vai falar, cuidado com explosões, cuidado para não se tornar muito agressivo com as pessoas. Preste atenção nos seus atos e na forma que você se expressa para as pessoas, tá? Esse período aqui dessa semana é bastante delicado. Mas ali na quinta-feira, a 1 hora e 31 minutos, a gente vai ter Sol fazendo um trígono lindíssimo para Netuno, que é esse aspecto que eu falei que pode amenizar, facilitar com que a gente entenda a situação, perdoe, solte, de repente se desconecte de coisas que a gente está conectado há muito tempo, que a gente permita que algumas coisas se dissolvam da nossa vida, que vá embora realmente de fato, com ali a preparação da oposição do Sol para Plutão no domingo, né? Então, na quinta-feira, uma energia muito boa, principalmente
Para quem está no Brasil, esse horário aí da noite, de repente vale a pena, antes de dormir, colocar só pensamentos bons, de perdão. De repente é aquele momento muito interessante de fazer uma bela oração antes de dormir, né? Ou ter um belo papo aí com seus guias espirituais, seus mentores espirituais, Deus, anjos da guarda, seja com quem for que você acredite. É um momento incrível para isso, tá? Só que ali no meio da tarde do mesmo dia, a gente vai ter quem? Marte e Urano fazendo essa oposição. É o aspecto exato, tá? Mas isso já vai ser sentido ali no início da semana, então já fiquem atentos. Essa quadratura exata vai acontecer ali às 15 horas, horário de Brasília. Fiquem atentos, tá bom? E aí na sexta-feira a Lua entra no signo de Sagitário, ali é o 12h05. E aí sábado a gente só tem aspectos com a Lua, tá super tranquilo sábado, só que domingo a gente vai ter a oposição de Sol e Plutão, que eu vou falar para vocês melhor no vídeo da semana que vem, tá? Então esses são os aspectos da semana, tá tudo aqui para vocês, tudo que eu falei tá relacionado a esses aspectos dessa semana, essa energia que a gente vai ter aí essa semana, tá bom? Então é uma semana eletrizante, é uma semana cheia de oportunidades de mudança, de reviravoltas na nossa vida. É uma semana que de repente a gente tenha que cair na real, olhar realmente para os nossos medos, para as nossas limitações e romper todas as barreiras. Barreiras serão rompidas, erupções internas irão acontecer, limitações e coisas que estavam presas ao nosso emocional talvez se libertem essa semana. Aquele grito de liberdade que talvez esteja preso há muito tempo, talvez com essa oposição e essa iluminação aqui dos planetas Saturno e Plutão, de repente a gente vai poder soltar este grito: estou livre desse trauma, estou livre, finalmente posso voar. Mas cuidado, não vá com muita sede ao pote, cuidado com o que você vai falar, cuidado com suas atitudes. Mercúrio está ficando retrógrado, tudo aquilo que a gente falar, tudo aquilo que precisa ser analisado nos mínimos detalhes, não pode passar despercebido. Então vale ficar atentos às entrelinhas dos acontecimentos dessa semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Caso vocês queiram ter acesso a essa tabela aqui de aspectos, eu disponibilizo ela nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que está aqui do lado para vocês. Tem Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica. Tem Débora Mexica no Instagram, Facebook e Twitter. E também no Spotify, mas é importante colocar o acento no L para me achar, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar os aspectos da Lua, todos os aspectos importantes da semana, eu disponibilizo para vocês ali nas redes sociais do Encontros Astrológicos para que vocês possam estudar, principalmente as pessoas que estudam astrologia. É super válido fazer um print dessa tabela de aspectos, associar esses aspectos ao seu próprio mapa, ou seja, olhar os trânsitos. Isso aqui são aspectos dos trânsitos relacionados ao seu mapa natal, ou seja, você tem como estudar aí mais a fundo a sua vida de uma forma mais própria, né? Ou seja, fazer um mergulho no seu próprio mapa natal. Vale super a pena acompanhar essa tabelinha, tá bom? Mais uma vez, disponibilizo lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que ajuda muito, 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 muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Caso você queira contribuir aqui com o canal e se tornando membro, basta vocês clicarem aí nessa caixinha Seja Membro, que tem todas as informações de como vocês podem se tornar membros, qual o valor que vocês contribuem aqui para se tornarem membros. Logo eu vou fazer um vídeo explicando as mudanças que vão ocorrer para vocês que são membros. Eu só estou esperando a liberação dessas mudanças do YouTube para poder compartilhar com todos vocês. Mas se vocês já quiserem se tornar membros aqui e contribuírem aqui com o canal, sejam muito bem-vindos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.